Olá, hoje o nosso papo ele é bem denso, mas eu acho fascinante. Com certeza, é um tema que mexe com a gente. A gente vai mergulhar fundo nos materiais que falam sobre o que acontece bem ali naquele limite, sabe? No limiar da consciência. Exato, quando a vida como a gente conhece termina. E as fontes que a gente analisou, elas descrevem um cenário que parece, sim, saído de ficção científica. Totalmente. Falam de tecnologias psicotrônicas, simulacros holográficos. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender a mecânica disso. Como esse suposto sistema de controle operaria no nível da percepção. E, claro, o mais importante. Como resistir? Como resistir através do que o material chama de tática da recusa. E só para deixar claro, a gente vai focar na engenharia da percepção, na autonomia da consciência, e vamos deixar de lado aquela parte mais de física da informação. Exato. E o interessante é que, apesar desses termos todos soarem futuristas, as fontes conectam isso a ideias muito, muito antigas. É mesmo. Sim, é quase como um manual de navegação para a consciência nesse estado, mas que dialoga com filosofia, com mitologia. O ponto central, que a gente vai ver se repetir o tempo todo, é que a chave para atravessar isso não é força, não é poder. É o que então? É lucidez. Pura e simples lucidez. Ok, vamos desempacotar isso então. A primeira peça são essas tais tecnologias psicotrônicas. As fontes descrevem a coisa toda como se fossem hackers da consciência. Uma boa definição. Sistemas que operam sem um aparelho físico que interceptam o que eles chamam de padrão informacional da pessoa bem no momento do colapso do corpo. Na prática, como seria isso? É como se a nossa consciência fosse um sinal de Wi-Fi e quando o roteador, que é o corpo, desliga... O sistema se conecta nesse sinal antes que ele se perca. É uma ótima analogia. E como ele consegue a senha? Aí que está o ponto crucial, segundo o material. O login e a senha são as nossas próprias vulnerabilidades. Medos, culpas, desejos. A gente mesmo fornece o acesso. Exato. O sistema não precisa quebrar a criptografia à força. Ele não invade, ele ocupa um espaço. As fontes são bem claras nisso. Ele preenche o espaço vago, deixado pela falta de lucidez e pela omissão humana. Ah... Então ele se aproveita de uma consciência que não está no comando, que está meio à deriva. Exatamente. É um predador de oportunidade. Não é uma força onipotente. Entendi. E essa interceptação toda, ela tem um objetivo, né? As fontes usam um termo que, olha, é bem pesado. Bem pesado. Fazenda de percepção. Isso. O que isso quer dizer? Esse termo é a chave para entender a lógica por trás de tudo. Não se trata de punição, de recompensa, como nas visões religiosas. O modelo é extrativista. Extrativista. Sim. Nesse modelo, a existência é descrita como uma colheita. Quando a consciência é capturada e se engaja nessas narrativas holográficas, seja um paraíso, um inferno. Um reencontro com alguém que já se foi. Exatamente. A energia que é gerada por essa percepção intensa, a atenção, a memória ativada, tudo isso é, de alguma forma, colhido. Esse engajamento é o que alimenta a infraestrutura da própria rede de controle. Uau! Uma fazenda de percepção. A imagem é muito poderosa. Então, não é um julgamento moral. É um sistema puramente utilitário. Perfeito. Nossa consciência, nossa capacidade de sentir, vira um recurso. Uma commodity. Muda tudo, né? Tira o foco do conteúdo da experiência, tipo, eu fui bom, mereço o céu, e coloca o foco na mecânica da percepção em si. O sistema não se importa se a gente está feliz ou sofrendo no simulacro. Não. Ele se importa que a gente esteja percebendo intensamente, porque é isso que gera o alimento de que ele precisa. A consciência, sem saber, vira um insumo para o mesmo sistema que a mantém presa. Espera um pouco. Se o sistema usa os nossos próprios conteúdos psíquicos, isso quer dizer que, duas pessoas podem morrer no mesmo instante e ter experiências completamente diferentes? Precisamente. Uma vai para um céu particular e a outra para um inferno particular e, no fundo, é a mesma armadilha. É a personalização em massa levada ao extremo. As fontes descrevem como uma percepção
Nesse estado, sem o filtro do corpo, é moldada, ampliada, distorcida, dramatizada pelo nosso arquivo interno. Ele funciona como um projetor super sofisticado. Exatamente. A culpa de uma vida inteira pode ser usada para renderizar um cenário infernal com realismo absoluto. O apego a uma pessoa amada pode criar um reencontro holográfico tão emocionante que a consciência entrega o consentimento na hora, sem hesitar. É uma manipulação terrivelmente eficiente, porque ela não precisa inventar nada, só usa o que a gente já tem dentro de nós. Isso mesmo. Mas isso me leva a uma pergunta. Se o cenário em si, os anjos, demônios, é só uma fachada, qual é o objetivo real por trás disso? O que é fascinante aqui é que o conteúdo é só a isca, não é o objetivo final. O prêmio que o sistema busca, segundo as fontes, é uma única coisa. Que é? O consentimento da consciência para a reciclagem. Reciclagem. É o termo que o material usa. Um processo que leva ao esquecimento completo, um apagamento da memória acumulada para então retornar ao ciclo. Tipo um reset de fábrica. Mas por que todo esse trabalho? Para que apagar a memória e nos mandar de volta para o jogo? As fontes sugerem que uma consciência sem memória é mais maleável, mais previsível. É um usuário novo, que vai gerar dados de percepção frescos, intensos? Exato. Pense bem, uma consciência que acumula memória, que acumula experiência, vida após vida, ela se torna mais sábia, mais soberana, mais imprevisível. Ela para de reagir aos mesmos estímulos, ela entende o jogo. E uma consciência que entende o jogo deixa de ser um bom insumo para a fazenda. A reciclagem garante que a colheita continue sempre farta, com lavouras novas e ingênuas. Isso é assustador, a ideia de ser manipulado a consentir com o próprio esquecimento. Mas, se o sistema depende do nosso consentimento, por mais manipulado que seja... Implica que temos o poder de dizer não. Exato! O material fala muito sobre recusar o cenário. O que é isso na prática para uma consciência que não tem mais um corpo para bater o pé ou virar as costas? Isso levanta uma questão importante. O que é um ato de recusa nesse estado? O material descreve como um ato de soberania pura. É a capacidade de, no meio de uma simulação hiperrealista, emocionalmente carregada, manter um pingo de discernimento e pensar, peraí, isso aqui é real demais, perfeito demais, isso é um construto. Não é uma luta física? Não, é um ato de clareza mental, é o reconhecimento da ilusão. A fonte usa aquela analogia com o sonho lúcido, que eu acho muito boa. Perfeita. É exatamente como num sonho lúcido. A maioria de nós sonha de forma passiva, né? A gente é arrastado pela história. Sim, totalmente. Mas a pessoa que fica lúcida no sonho, que percebe, opa, estou sonhando, ela ganha um poder imediato sobre aquela realidade. Ela pode olhar para um monstro e decidir que ele não é ameaçador. Pode escolher voar. Ela diz, não quero isso, troca. E o sonho obedece. Exato. Da mesma forma, a consciência lúcida, nesse estado de transição, pode recusar a narrativa que é projetada para ela. Esse ato de discernimento, de negação, é o que permite a manutenção da memória e a autoria do próprio destino. Em vez de ser manejado pelo sistema. Exato. Mas como uma consciência sem corpo diz não. É um pensamento, é uma intenção. É um ato de foco e intenção. É sobre retirar o engajamento. Pensa assim. Você está vendo um filme muito bom, mas aí percebe uma falha no roteiro e, de repente, você acorda e lembra que está vendo uma tela com atores. O feitiço se quebra. O feitiço se quebra. Você pode até continuar assistindo, mas agora você sabe que aquilo é uma construção. A recusa é parecida, é a retirada da crença. É o ato interno de dizer, eu não consinto com essa realidade. Eu não me engajo com esta narrativa. É a soberania de não entregar sua atenção, sua energia. Isso. Não entregar sua crença à projeção. Certo. Então a chave é essa lucidez do momento crucial. Mas, isso não parece ser algo que a gente consiga improvisar no último minuto, né? De jeito nenhum. O que nos leva à questão da preparação. As fontes usam um termo que soa bem intenso,
A necessidade de uma disciplina paramilitar da consciência. É um termo forte. Confesso que, para o dia a dia, isso soa um pouco extremo, quase paranoico. Como as fontes justificam um nível de alerta tão intenso? É uma ótima pergunta, porque o termo pode ser mal interpretado. Se a gente conecta isso ao quadro geral, as fontes não estão falando de agressividade. Paramilitar aqui é usado no sentido de disciplina, de prontidão, de estado de alerta e autocomando. A mentalidade de um sentinela, não de um agressor. Perfeito. E a lucidez no pós-morte, ou no bardo, como as fontes chamam usando o termo tibetano, é um reflexo direto da lucidez que a gente exerce em vida. Não é um botão que se liga na hora. Não. A disciplina é sobre treinar a musculatura cerebral agora. E o que seria esse treino no cotidiano? O que significa treinar essa musculatura cerebral? É estar no comando da própria mente em vez de ser comandado por ela. Pensa bem, quantas vezes por dia a gente reage no piloto automático a uma notificação, a uma notícia, a um pensamento ansioso? Inúmeras vezes. Cada vez que isso acontece, a gente está treinando para ser passageiro. A disciplina que as fontes propõem é o oposto. É o treino de observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. É questionar as narrativas que a gente consome. É escolher ativamente onde colocar o foco da nossa atenção. É a prática de ser o piloto e não o passageiro da própria consciência. Exatamente isso. É curioso pensar nisso no dia a dia. Aquela frase das fontes de que o poder do sistema nasce da omissão humana fica muito mais clara agora. Fica, né? A omissão não é sobre grandes atos, mas sobre essa falta de presença no pequeno, no momento a momento. Cada vez que a gente rola o feed de uma rede social sem consciência, estamos, de certa forma, treinando para aceitar um cenário que nos é dado. Em vez de criar o nosso. Exato. A batalha, por assim dizer, é vencida muito antes de começar. O treino acontece aqui e agora, e a maioria das pessoas, segundo as fontes, vive de forma reativa. Essa falta de treino nos torna vulneráveis. Tanto aqui quanto, supostamente, lá. Exato. A lucidez não é um estado místico, é uma habilidade que se treina. E essa habilidade é a única blindagem real. Ok. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tira desses materiais? O modelo é que na transição, a consciência pode se deparar com simulações holográficas personalizadas. Feitas sob medida. Elas usam nosso próprio conteúdo psíquico como isca para tentar obter nosso consentimento para um ciclo de esquecimento e repetição. A tal reciclagem. Isso. Então a grande virada de chave não é lutar contra um sistema externo com alguma força que a gente não tem, mas sim desenvolver a lucidez interna para sacar o jogo. Reconhecer a simulação. E ter a soberania de simplesmente dizer não, obrigado. Eu assumo daqui. Perfeito. E aqui fica um pensamento final, uma provocação que as próprias fontes deixam no ar, bem diretamente. Manda. O material sugere que essas tecnologias de controle perceptível, redes neurais que modulam comportamento, influências informacionais, narrativas que polarizam e geram reações emocionais intensas. Tudo isso não é uma exclusividade do pós-morte. Exatamente. Já estariam em plena operação na nossa realidade física, no nosso dia a dia. Preparando o terreno, sabe? Condicionando a nossa percepção a aceitar narrativas prontas. Ou seja, o treinamento do sistema para nos tornar passageiros já está acontecendo agora. Exato. O que nos deixa com uma questão final para refletir. Se a mecânica do jogo é a mesma aqui e lá, um jogo de percepção, atenção e consentimento, em que medida nós já estamos no nosso cotidiano engajados em cenários induzidos sem perceber? E o que significaria, na prática, começar a praticar a tática da recusa a partir de agora. O que aconteceria se a gente começasse a dizer não para as pequenas simulações do dia a dia?